Você está ouvindo um conteúdo do Jornada 52 Semanas. Este audiobook faz parte da coletânea do Pior Ano, a Grande Virada, uma série de 12 livros criados para transformar sua mentalidade, acelerar seus resultados e conduzir sua vida a um novo nível de consciência e ação. Para acessar mais reflexões, artigos e resumos dos livros, visite blog.jornada52semanas.com.br. Participe também da nossa comunidade no Telegram e solicite o e-book gratuitamente. Agora aproveite o livro Do Pior Ano à Grande Virada. Livro de Saúde e Disposição. Capítulo 1. Hábitos de uma Vida Plena. Introdução. O alicerce invisível que sustenta corpo, mente e espírito. A vida plena não é um acidente, ela é um projeto intencional. Não acontece simplesmente porque desejamos, mas porque plantamos, regamos e protegemos hábitos que se tornam a estrutura invisível do nosso dia a dia. Vivemos em um tempo onde muitos correm atrás de resultados rápidos, dietas milagrosas e promessas de atalhos para a felicidade. Mas a verdade é que não existe plenitude sem consistência, e não existe consistência sem hábitos. Eles são como tijolos colocados, um a um, para construir a casa onde vamos morar e, no caso da vida plena, essa casa é o nosso próprio ser. O apóstolo Paulo escreveu que o corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19, lembrando que cada área da nossa existência, física, mental, emocional e espiritual, está interligada. Um templo bonito por fora, mas negligenciado por dentro, não sustenta tempestades. Da mesma forma, um corpo saudável sem propósito espiritual, ou uma alma conectada a Deus mas exausta fisicamente, viverá em desequilíbrio. A plenitude acontece quando todas as esferas se alinham. O corpo como veículo pronto para a jornada. A mente renovada e focada no progresso. O espírito íntimo de Deus e guiado por Ele. O coração generoso, transbordando para outros. A disciplina que transforma sonhos em resultados concretos. Ao longo deste capítulo, vamos explorar 5 hábitos que funcionam como pilares para essa construção. Cada um deles é um passo prático e, ao mesmo tempo, um princípio espiritual capaz de transformar a rotina e redefinir a forma como você vive. Esses hábitos não são conceitos teóricos, são práticas que moldam o seu presente e pavimentam o seu futuro. Eles exigem decisão diária, mas oferecem algo que nenhum atalho pode dar, a paz de saber que você está avançando com consistência, propósito e energia. Prepare-se para olhar para a sua saúde e disposição sob uma nova perspectiva, não apenas como coisas a melhorar, mas como partes de uma missão maior, viver cada dia como um presente precioso, pronto para ser entregue a Deus e ao seu propósito. Objetivos do capítulo. Estabelecer a visão de plenitude como resultado de hábitos consistentes, mostrar que não é fruto do acaso, mas de escolhas diárias e intencionais. Apresentar as 5 esferas essenciais para a vida plena, física, espiritual, relacional, mental e prática, e como elas se conectam. Demonstrar a importância do equilíbrio entre corpo, mente e espírito, reforçando que negligenciar uma área compromete todas as outras. Inspirar a mudança de mentalidade sobre saúde e disposição, de algo opcional para algo estratégico e fundamental para cumprir o propósito de vida. Ensinar hábitos práticos e espirituais que sustentam a alta performance, unindo princípios bíblicos, disciplina pessoal e ações concretas. Conectar cada hábito a um propósito maior, mostrando que saúde e disposição não são fins em si mesmos, mas instrumentos para servir, crescer e impactar. Hábito 1. Cuidar do corpo como templo. O cuidado físico como alicerce para a disposição e o propósito. O corpo é mais do que carne, ossos e músculos, é o veículo que Deus nos deu para cumprir a missão nesta terra. Paulo escreveu: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6:19. Essa verdade redefine a forma como enxergamos nossa saúde. Cuidar do corpo não é vaidade, é mordomia. Muitos tentam avançar espiritualmente ou crescer profissionalmente carregando um corpo exausto, inflamado e sem energia. Mas a disposição física é o combustível para a clareza mental e a força emocional.
Quem negligencia essa base acaba limitando sua capacidade de agir, servir e perseverar. A plenitude começa pelo básico: energia para viver. E energia não é um acaso, é consequência de escolhas diárias. Ações concretas para a esfera física. Exercício físico regular. O movimento é uma das chaves para desbloquear disposição. Atividades como caminhada, corrida, musculação ou esportes não apenas fortalecem o corpo, mas liberam endorfinas, a farmácia cerebral natural, que elevam o humor e reduzem o estresse. Princípio bíblico: assim como o corpo se fortalece com esforço, a fé também cresce pela prática constante. Tiago 2:26. Alimentação consciente. O que colocamos para dentro molda nossa saúde. Cortar o açúcar, por exemplo, não é apenas uma questão estética, mas um ato de disciplina que diminui inflamações, regula a energia e melhora o foco. É dizer não ao prazer imediato para dizer sim a uma vitalidade duradoura. Princípio bíblico: Daniel escolheu uma alimentação diferente para manter-se puro e saudável diante de Deus. Daniel 1:8-15. Sono reparador. Dormir bem é tão espiritual quanto orar. O descanso profundo antes da meia-noite potencializa a regeneração celular e a produção hormonal. Se possível, dormir antes das 22 horas é investir na produtividade do dia seguinte. Princípio bíblico: até Deus, após criar o mundo, estabeleceu o descanso como parte do ritmo divino. Gênesis 2:2.23. Frase de impacto: quem está mais disposto, está mais disponível. Esse hábito não se trata apenas de cuidar da saúde, mas de garantir que o corpo esteja pronto para responder ao chamado de Deus e servir com intensidade. A saúde física, quando alinhada com propósito espiritual, torna-se uma força multiplicadora, e não um peso limitante. Hábito 2: cultivar a intimidade espiritual. O eixo que alinha todas as áreas da vida. Uma vida plena não se sustenta apenas em boa alimentação, exercícios e descanso. Esses são pilares importantes, mas não são o centro da estrutura. O verdadeiro alicerce está na conexão com a fonte da vida, Deus. Sem essa ligação, todos os outros hábitos correm o risco de se tornarem vazios ou motivados por orgulho. Cultivar intimidade espiritual é viver com o coração sintonizado com o Pai, buscando não apenas respostas para as crises, mas direção para cada passo. É o hábito que governa todos os outros, porque define o porquê por trás de cada ação. Richard Foster, no clássico Celebração da Disciplina, escreve: o objetivo final das disciplinas espirituais é a transformação da pessoa. Tornamo-nos, pouco a pouco, aquilo que contemplamos. Quando contemplamos a Deus, nosso caráter, nossos pensamentos e até nossos desejos começam a se alinhar ao seu propósito. Ações concretas para a esfera espiritual. Oração e jejum. Inspirado em Daniel 10, o jejum se torna mais do que uma prática religiosa, é um silenciar das vozes da carne para ouvir mais claramente a voz do Espírito. Oração e jejum juntos são como a lente e o foco de uma câmera, clareiam a visão e aumentam a precisão. Estudo da Palavra. Bíblia é o manual de instruções e o mapa para a jornada. A leitura de Daniel, por exemplo, mostra como um jovem manteve firmeza e propósito mesmo em meio à pressão cultural. A palavra renova a mente, muda drivers mentais e reposiciona prioridades. Deleitar-se no Senhor. Baseado no Salmo 37:4, significa encontrar prazer genuíno em estar na presença de Deus, não como obrigação, mas como privilégio. É dessa satisfação que nasce a confiança de que os desejos do coração serão moldados e realizados por Ele. Frase de impacto: quem caminha perto de Deus nunca perde o rumo. A intimidade espiritual não é uma fuga da vida, mas o combustível para vivê-la com coragem, discernimento e paz. Quando o espírito está alinhado com Deus, o corpo encontra direção, a mente ganha clareza e o coração encontra descanso. Hábito 3: praticar a generosidade ativa. Transformando recursos em sementes de eternidade. A plenitude não é um acúmulo, é um transbordar. Podemos ter um corpo saudável e um espírito fortalecido, mas se tudo o que recebemos para no eu, a vida se torna estagnada. Generosidade ativa é viver como um canal pelo qual Deus pode fluir, usando nossos recursos, talentos e tempo para impactar outras pessoas de forma intencional. Jesus afirmou:
há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Essa frase não é apenas uma instrução moral, mas uma chave espiritual. Quando damos, movimentamos o fluxo do reino, rompemos com a escassez mental e criamos espaço para receber mais, não para consumo egoísta, mas para continuar semeando. Bob Goff, autor de Amor em Ação, diz: o amor não é teoria, é prática. Ele sempre se move, sempre constrói, sempre dá. Generosidade ativa é exatamente isso, um movimento constante. Não é esperar ter muito para fazer algo, é usar o que já temos para gerar impacto hoje. Ações concretas para a esfera relacional. Sensibilidade para dar. Ser generoso começa antes do ato em si, começa no coração atento. As histórias do carro dado a um segurança e da doação de uma boca ilustram isso. Não foi apenas sobre o valor do que se deu, mas sobre responder prontamente à direção de Deus no momento exato. Realizar o desejo de outros. Ser canal do reino significa entender que Deus, às vezes, quer usar você para atender orações de outras pessoas. Isso exige coragem para obedecer e desprendimento para abrir mão do que poderia ser seu. Generosidade como estilo de vida não se trata apenas de dinheiro. Tempo, atenção, conselhos e até presença física em momentos importantes são expressões de generosidade que constroem pontes e curam corações. Frase de impacto. A generosidade não é sobre o que sai da sua mão, mas sobre o que permanece no seu coração. Por que a generosidade acelera a plenitude? A generosidade é um princípio que transcende culturas, religiões e épocas, mas, na perspectiva bíblica, ela carrega um poder transformador único, nos tira do centro da história e recoloca Deus no lugar de origem. Quando vivemos voltados apenas para nossas necessidades, ficamos presos em um ciclo de manutenção pessoal, trabalhar para sustentar, sustentar para manter, manter para sobreviver. Mas quando passamos a servir, abrir mão, investir no outro, algo muda dentro de nós. É como se cada ato generoso quebrasse uma corrente invisível que nos amarrava ao ego. Essa ruptura com a lógica do eu primeiro nos aproxima do próprio caráter de Deus. João 3:16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor divino se manifesta na ação de dar, e cada vez que praticamos isso, nos tornamos mais parecidos com Ele. A generosidade acelera a plenitude porque ela é expansiva. Expande a visão. Ao enxergar além das nossas próprias demandas, descobrimos oportunidades e conexões que estavam escondidas. Expande a fé. Cada ato de entrega é também um ato de confiança de que Deus proverá. Expande o propósito. Entender que o que temos é recurso para a missão dá sentido até às pequenas tarefas do dia. Tiago 2:17 nos alerta que a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui está o ponto central. Generosidade ativa é a ponte entre o que cremos e o que fazemos. Ela tira a fé do papel e a coloca em movimento, transformando convicções internas em impacto tangível. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, escreve: você não foi criado para viver para si mesmo. A vida mais plena é aquela gasta servindo e dando. Quando entendemos isso, percebemos que a generosidade não é perda, é multiplicação. O que entregamos voluntariamente retorna em forma de alegria, relacionamentos sólidos, oportunidades inesperadas e uma profunda paz que o dinheiro não pode comprar. Por isso, cada vez que você dá, sem esperar retorno imediato, você não apenas abençoa alguém, você está treinando seu coração para viver no fluxo do reino, onde plenitude não se mede pelo que se possui, mas pelo quanto se reparte. Hábito 4. Manter uma mentalidade de progresso. A força invisível que sustenta a jornada. A vida plena não é uma linha reta, é uma sequência de passos, recomeços e ajustes. O progresso raramente é explosivo, ele é quase sempre incremental, feito de pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo. O problema é que muitos abandonam a caminhada porque esperam resultados imediatos e grandiosos. Ao não enxergarem mudanças rápidas, desanimam. Mas a plenitude é construída como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13 e 14, resume essa mentalidade. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo.
Essa é a postura de quem vive com a visão do futuro e a determinação de não parar, mesmo que o avanço pareça pequeno. Ações concretas para a esfera mental. Celebrar micro-resultados, reconhecer pequenas vitórias semanais fortalece a confiança e cria momentum, um impulso interno que mantém o movimento mesmo diante de obstáculos. Martin Seligman, no livro Flourish, mostra que celebrar progressos aumenta a percepção de bem-estar e fortalece a resiliência emocional. Reprogramar o olhar para o recomeço ao invés de ver o erro como fracasso, enxergue-o como um ponto de aprendizado. A ideia de que todos os dias são momentos para recomeçar evita a paralisia da culpa e mantém a energia voltada para a ação. Medir avanços, não comparações. Comparar-se com os outros pode gerar frustração e inveja, comparar-se consigo mesmo impulsiona crescimento. A régua é o seu próprio ontem. Frase de impacto. O progresso pode ser invisível hoje, mas será inegável amanhã. Por que essa mentalidade sustenta a plenitude? Porque ela combate dois inimigos mortais do propósito, a estagnação e a procrastinação. A estagnação é traiçoeira. Ela não é apenas ficar parado, mas perder de vista o que já foi conquistado. É como caminhar por um deserto e, ao invés de olhar para o oásis que se aproxima, ficar lamentando a distância percorrida. Esse foco no quanto ainda falta corrói a motivação e cria a sensação de que nada muda. Por isso, quem vive para a plenitude precisa, intencionalmente, olhar para trás para celebrar antes de olhar para frente para planejar. É o que Davi fez ao enfrentar Golias. Ele lembrou das vitórias passadas contra o leão e o urso, 1 Samuel 17, 34-37, para ter coragem diante do novo desafio. A procrastinação, por sua vez, é mais sedutora. Ela nos embala com a ilusão de que ainda há tempo e de que podemos agir amanhã, mas esse amanhã nunca chega. A procrastinação enfraquece a musculatura da decisão e anestesia a urgência do propósito. É como o agricultor que, em vez de plantar na estação certa, adia até perder o tempo de colheita. Adotar a mentalidade de progresso é colocar um antídoto nesses dois venenos. É treinar o olhar para enxergar avanço mesmo quando ele é pequeno e, ao mesmo tempo, manter o movimento vivo para que o propósito não esfrie. Quando cada passo é valorizado, a jornada deixa de ser um fardo pesado e passa a ser uma sequência de conquistas diárias. Essa prática transforma a disciplina, muitas vezes vista como sacrifício, em alegria. O ato de acordar cedo, treinar, estudar, orar, trabalhar com consistência e servir deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio. Como disse James Clear em Hábitos Atômicos, o sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Essa verdade ecoa no que Paulo escreveu aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Manter a mente orientada para o avanço é, na prática, blindar o coração contra o desânimo. É garantir que o corpo continue saudável, a mente continue alerta e o espírito continue firme, todos caminhando na mesma direção, rumo a uma vida plena, abundante e alinhada ao propósito. Hábito 5. Agir com intencionalidade e disciplina. A ponte que transforma sonhos em resultados. De todos os hábitos, este é o que garante que os demais não fiquem apenas no campo das boas ideias. Intencionalidade é a clareza sobre o que deve ser feito, disciplina é a coragem e constância para fazer mesmo quando não há motivação. Sem essa dupla, todo plano se torna apenas uma boa intenção engavetada. A intencionalidade nos tira do piloto automático. É olhar para cada dia como uma página em branco e decidir conscientemente o que escrever nela. É viver com propósito, não por inércia. A disciplina, por sua vez, é o guarda-costas desse propósito, ela protege as decisões certas contra as distrações e os impulsos passageiros. Stephen Covey, no best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, afirma: o objetivo não é gerenciar o tempo, mas gerenciar a si mesmo. E é exatamente isso que a intencionalidade e a disciplina fazem, gerenciam nossas ações para que estejam alinhadas com o que realmente importa. Ações concretas para a esfera prática. Modelagem: aprender com quem já alcançou resultados na área desejada acelera o progresso e evita erros desnecessários. No cuidado com o corpo, por exemplo,
Modelar o casal Carnevale significa absorver não apenas técnicas de treino e alimentação, mas a mentalidade por trás da constância. Leitura e aprendizado dirigido. Ler com propósito é diferente de ler por curiosidade. Ao buscar obras como A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, você adquire ferramentas que organizam a mente, estruturam ações e aumentam a produtividade. Cumprir tarefas planejadas, seja o jejum semanal, um treino específico, assistir a um documentário ou concluir um plano de estudos, o hábito de executar o que foi determinado é a prática que solidifica qualquer transformação. É nesse momento que o conhecimento se transforma em experiência real. Frase de impacto. Intenção sem disciplina é como uma semente sem solo fértil, nunca criará raízes. Por que esse hábito é o fechamento natural da plenitude? Porque ele é a engrenagem que faz todo o sistema funcionar. Você pode ter um corpo saudável, estar em comunhão profunda com Deus, cultivar generosidade e manter uma mentalidade de progresso, mas, se não agir com intencionalidade e disciplina, tudo permanecerá no plano das possibilidades. A visão mostra para onde ir, mas é a ação disciplinada que move os pés na direção certa. Sem essa ponte, sonhos se tornam memórias de o que poderia ter sido, e potenciais se transformam em frustrações. Tiago 1:22 não poderia ser mais direto. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse versículo revela uma armadilha comum, acreditar que saber já é suficiente. Mas a sabedoria bíblica não se mede pelo quanto conhecemos, e sim pelo quanto colocamos em prática. Intencionalidade e disciplina funcionam como o filtro que separa quem fala sobre mudança de quem vive a mudança. Quem admira a trajetória de outros de quem constrói a própria trajetória. Quem sonha acordado de quem acorda cedo para realizar. E há um detalhe importante: agir com disciplina não é viver sob peso e obrigação, mas sob clareza e liberdade. Clareza, porque você sabe exatamente o que precisa fazer e por que precisa fazer. Liberdade, porque cada ação cumprida te afasta da estagnação e te aproxima da vida que deseja viver. Ao unir intencionalidade e disciplina, hábitos deixam de ser tentativas isoladas e se tornam um estilo de vida coerente. E, quando esse estilo de vida é mantido ao longo do tempo, ele se transforma em legado, uma marca deixada não apenas no seu próprio destino, mas na vida de quem cruza o seu caminho. Como disse Aristóteles, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Assim, este último hábito é o selo que consolida todos os outros. Ele garante que cuidar do corpo, cultivar intimidade com Deus, viver generosamente e manter o progresso não sejam apenas capítulos inspiradores, mas capítulos vividos todos os dias, até que se tornem a história inteira da sua vida. Capítulo 2. Higienize seu cérebro, coração e intestino para uma vida de alta performance. Introdução. O poder da limpeza interna para liberar energia, clareza e propósito. Alta performance não começa na sua agenda, na sua mesa de trabalho ou na sua conta bancária. Começa dentro de você. E, para a maioria das pessoas, o problema não é falta de talento, de oportunidades ou de motivação, é contaminação. Vivemos sobrecarregados de informações inúteis, emoções mal resolvidas e hábitos alimentares que sabotam nossa energia. Sem perceber, deixamos que o cérebro se encha de ruído, o coração acumule ressentimentos e o intestino seja alimentado com o que destrói em vez de nutrir. O resultado é previsível: cansaço crônico, dificuldade de foco, procrastinação e uma vida vivida abaixo do potencial. Você é um ser tríuno: corpo, alma e espírito. Quando um desses pilares está contaminado, todos sofrem. O cérebro perde a clareza, o coração perde a leveza e o corpo perde a força. Por isso, a mudança verdadeira não começa por fora, mas por uma faxina interna que alcance os 3 centros de comando da sua vida: o cérebro, o coração e o intestino. Este capítulo é um convite para um processo profundo de higienização, não apenas física, mas emocional e espiritual. Vamos falar sobre como limpar cada um desses centros, reiniciar o seu organismo e renovar a sua mente. Você vai descobrir que, quando o cérebro está limpo, o coração em paz e o corpo nutrido, a energia que parecia perdida volta com força. Mais do que um detox, esta é uma estratégia de reposicionamento.
Você vai aprender como quebrar o ciclo da procrastinação química, usar o jejum como ferramenta de reset, silenciar fontes de contaminação mental e emocional, e transformar a higienização em um estilo de vida. Porque, no final, alta performance não é trabalhar mais rápido, mas viver com mais clareza, disposição e propósito. E isso só é possível quando seu interior está limpo, alinhado e pronto para sustentar a vida que você foi chamado para viver. Objetivos do capítulo: conscientizar sobre a importância de limpar os 3 centros de comando, cérebro, coração e intestino, como base para a saúde integral e alta performance. Identificar sinais e sintomas de contaminação interna, mostrando como eles afetam a energia, foco, emoções e produtividade. Explicar a interconexão entre corpo, alma e espírito, e como a saúde de um influencia diretamente os outros. Apresentar ferramentas práticas e espirituais de higienização, com destaque para o jejum como recurso de reset físico e alinhamento espiritual, quebrar o ciclo da procrastinação química, eliminando os gatilhos alimentares, emocionais e ambientais que drenam energia. Ensinar estratégias para desintoxicação mental e emocional, incluindo a desconexão de fontes tóxicas e a substituição por conteúdos que fortalecem propósito e clareza. Transformar a higienização em estilo de vida, ajudando o leitor a adotar práticas diárias que mantenham a energia alta, mente limpa e espírito sensível. 1. O diagnóstico: a contaminação do seu ser triuno. Você não é apenas corpo. Não é apenas mente. Não é apenas espírito. Você é um ser triuno, corpo, alma e espírito, e essas 3 dimensões estão tão interligadas que qualquer desequilíbrio em uma delas inevitavelmente afeta as outras. Imagine que a sua vida é como uma grande usina de energia, onde 3 centrais trabalham juntas: o cérebro, o coração e o intestino. Se uma delas sofre um curto-circuito, toda a produção cai. É por isso que, muitas vezes, a falta de disposição, a procrastinação, as explosões emocionais e a sensação de estar travado não são problemas isolados, são sintomas de que algo está contaminado no seu sistema. E aqui está um erro comum: muita gente aprendeu a normalizar esses sintomas. Dormir mal e viver cansado virou rotina. Sentir ansiedade constante virou o meu jeito de ser. Conviver com mágoas antigas se tornou coisa do passado que já não importa. Mas tudo isso é veneno que, aos poucos, vai minando a sua clareza mental, sua energia física e sua força espiritual. A contaminação começa de forma silenciosa. No cérebro, através do excesso de telas, da enxurrada de notícias negativas e do consumo de informações inúteis que ocupam espaço e drenam foco. Resultado: ansiedade, dispersão e confusão mental. No coração, pelo acúmulo de emoções mal processadas, ressentimentos não resolvidos e medos que moldam decisões e comportamentos. Resultado: reações exageradas, falta de paz e dificuldade de avançar. No intestino, por meio de uma dieta inflamatória, cheia de açúcar, ultraprocessados e carência de alimentos vivos. Resultado: baixa imunidade, variações de humor, fadiga e até bloqueio criativo. Esses 3 centros estão em diálogo constante. Se o intestino está inflamado, ele envia sinais ao cérebro, que perde clareza e foco. Se o coração está pesado por mágoas, o corpo sente, gerando tensão muscular e exaustão. Se o cérebro está intoxicado por informações e preocupações, o sono se desregula e a digestão piora. E aqui está a verdade: não existe alta performance com um sistema interno poluído. Antes de correr mais rápido, você precisa limpar o motor. Antes de carregar mais peso, você precisa tirar a sujeira das engrenagens. A verdadeira transformação começa por dentro, e essa é a primeira faxina que ninguém pode fazer por você. Jesus disse em Mateus 23h26, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. É exatamente isso. Não adianta tentar arrumar a vida apenas na superfície. Sem a limpeza interna, qualquer mudança externa é temporária e insustentável. Frase de impacto: você não está cansado porque faz demais, mas porque carrega toxinas que não deveriam estar aí. O diagnóstico é claro: se você quer mais energia, clareza e disposição, precisa parar de tratar apenas os sintomas e começar a tratar a raiz. E a raiz está na forma como você alimenta, cuida e protege o seu cérebro,
o seu coração e o seu intestino. 2. O eixo do poder, cérebro, coração e intestino. 3 centros, uma só vida. Se o seu corpo é o veículo que leva você até o propósito, então cérebro, coração e intestino são como o motor, a direção e o sistema de combustível. Eles não funcionam de forma isolada, trabalham em sincronia, trocando sinais o tempo todo. Quando um é afetado, os outros sentem imediatamente. A ciência moderna confirma algo que a sabedoria milenar já intuía: a sua vida é governada por um eixo interno que vai muito além do que é visível. O neurocientista Michael Gerson, autor do livro The Second Brain, mostrou que o intestino contém milhões de neuroníons que se comunicam diretamente com o cérebro, influenciando emoções, tomada de decisão e até criatividade. Isso significa que o que você come afeta como você pensa e sente, e vice-versa. Vamos entender como cada um desses centros funciona. Cérebro é o seu centro de comando racional e criativo. Mas, quando sobrecarregado por informações inúteis, excesso de telas e notícias negativas, entra em modo de defesa, liberando hormônios de estresse que bloqueiam a clareza e reduzem a capacidade de tomar decisões assertivas. Coração, biblicamente, o coração não é apenas o órgão físico, mas o centro das suas emoções e motivações. Emoções não processadas, mágoas antigas e medos se tornam como areia nas engrenagens da sua vida. Elas travam reações, distorcem percepções e contaminam relacionamentos. Intestino, chamado de segundo cérebro pela ciência, ele influencia diretamente o humor, a energia e até a imunidade. Dietas ricas em açúcar e ultraprocessados inflamam esse sistema, prejudicando não apenas a digestão, mas também a clareza mental e o equilíbrio emocional. Esses 3 centros estão ligados como um sistema de cabos invisíveis. Quando você limpa um deles, o efeito positivo se espalha para os outros. Mas quando um está contaminado, o impacto negativo também se multiplica. Por isso, a higienização do eixo cérebro-coração-intestino é o alicerce de qualquer estratégia de alta performance. Não adianta buscar foco, energia e paz emocional apenas na força de vontade, é preciso restaurar o sistema como um todo. Frase de impacto: a mente pensa, o coração sente, o intestino sustenta, mas é juntos que eles governam a sua vida. Nos próximos pontos, você vai aprender como usar ferramentas físicas e espirituais para limpar esse eixo, restaurar seu poder e devolver ao seu ser trino a energia, a clareza e a estabilidade que ele precisa para viver no seu máximo potencial. 3. A ferramenta de reset, o jejum como arma espiritual e física. Negar a carne para fortalecer o espírito e restaurar o corpo. O jejum é uma das práticas mais antigas da humanidade. Ele está presente em culturas, religiões e tradições médicas milenares, não como uma moda passageira, mas como uma ferramenta de purificação, clareza e realinhamento. Na perspectiva espiritual, o jejum é muito mais do que ficar sem comer. É declarar que o espírito governa, não o corpo. É dizer para os seus impulsos: vocês não estão no comando. Quando você jejua, silencia as vozes da ansiedade, da gula e do imediatismo, criando espaço para ouvir com clareza a voz de Deus. Daniel, no capítulo 10, jejuou por 3 semanas, abrindo mão de prazeres e alimentos específicos, para buscar entendimento e revelação. Jesus, em Mateus 4, jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério público, mostrando que a preparação espiritual vem antes da ação. Mas o jejum não é apenas poderoso espiritualmente, a ciência confirma seus benefícios físicos. O ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, Yoshinori Ohsumi, revelou como o jejum ativa a autofagia, um processo pelo qual o corpo recicla células danificadas, eliminando toxinas e fortalecendo o sistema imunológico. É literalmente um reset interno, limpando o que está velho e abrindo espaço para o novo. Benefícios do jejum para o ser trino. Cérebro, clareza e reprogramação mental. O jejum cria um ambiente interno que favorece a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína fundamental para a regeneração neuronal e para a formação de novas conexões cerebrais. É como se o cérebro saísse de um modo de manutenção de emergência e entrasse em um estado de reparo profundo. Isso não apenas reduz a neblina cognitiva, mas também aumenta a capacidade de foco e tomada de decisão.
Com menos variações bruscas de glicose, há mais estabilidade mental, menos impulsos e mais clareza para enxergar prioridades. Coração, emocional, autocontrole e estabilidade. Negar um desejo básico como a comida não é um ato de tortura, mas de treinamento emocional. A cada refeição que você adia, reforça a mensagem: eu controlo minhas reações, não sou controlado por elas. Esse treino constante fortalece o autocontrole e a resiliência emocional. Ansiedade e impulsividade começam a perder força porque você aprende a lidar com desconforto temporário sem ceder à primeira pressão. É como desenvolver uma blindagem contra reações automáticas que antes dominavam o seu comportamento. Intestino, restauração e equilíbrio. O sistema digestivo é um dos que mais consome energia no corpo. Ao fazer jejum, você dá a ele um período de descanso, permitindo a regeneração da mucosa intestinal, a redução de inflamações e a restauração da microbiota, aquelas bactérias boas que influenciam diretamente o humor e a imunidade. Estudos mostram que um intestino saudável produz neurotransmissores como serotonina e dopamina, responsáveis pela sensação de bem-estar e motivação. Ou seja, ao cuidar do intestino, você está, indiretamente, cuidando do cérebro e das emoções. O jejum como treinamento de governo interno. O jejum é um laboratório diário para o exercício do domínio próprio. A cada refeição que você escolhe adiar, a cada impulso que você decide não atender, está fortalecendo o músculo mais importante da vida, o governo interno. E, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 9:27, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso significa colocar o corpo no lugar de servo, não de senhor. O jejum é um lembrete prático de que o espírito é o piloto e o corpo é o veículo, e não o contrário. Praticado regularmente, ele se torna mais que um evento pontual, transforma-se em um hábito de alinhamento. É uma forma de lembrar que, na sua vida, o que manda não são os instintos, mas o propósito. Frase de impacto: quem não governa o próprio apetite, dificilmente governará o próprio destino. 4. Vencendo a procrastinação química, o trio destrutivo. O que você consome ou negligência está determinando a sua energia, mais do que sua força de vontade. Muitas vezes, quando falamos de procrastinação, pensamos em preguiça, falta de disciplina ou má gestão do tempo. Mas a ciência mostra que, em muitos casos, a procrastinação é resultado de um desbalanço químico no corpo. E esse desbalanço é alimentado diariamente por 3 fatores que parecem inofensivos, mas que sabotam silenciosamente sua disposição: excesso de açúcar e carboidratos simples, sono inadequado e falta de hidratação. Excesso de açúcar e carboidratos simples. O açúcar refinado e os carboidratos de rápida absorção criam um ciclo de montanha-russa na energia. Ao ingerir, você sente um pico momentâneo de disposição. Mas, minutos depois, o corpo reage com uma queda brusca de glicose no sangue, e com ela vem a sensação de cansaço, desânimo e até mau humor. Esse sobe e desce constante desgasta o sistema nervoso e aumenta a tendência de adiar tarefas, porque o cérebro associa esforço à sensação de fadiga. Estudos mostram que altos níveis de açúcar no sangue aumentam a inflamação sistêmica, prejudicando não só o corpo, mas também a função cognitiva. É como tentar trabalhar em um computador cheio de vírus, lento, travando e com baixa eficiência. 2. Sono inadequado. Dormir fora do horário ou menos do que o necessário não é apenas acordar cansado. É comprometer a capacidade de o cérebro consolidar memórias, processar emoções e regular hormônios essenciais, como a melatonina e o cortisol. A privação de sono aumenta a produção de adenosina, uma substância que sinaliza fadiga, e reduz a sensibilidade à dopamina, o neurotransmissor da motivação. Resultado: o desejo de agir diminui, e o cérebro procura constantemente atividades mais fáceis e prazerosas, ou seja, você procrastina. Jesus, mesmo em sua rotina intensa, entendia o valor do descanso. Em Marcos 6:31, ele disse aos discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O descanso não é luxo, é estratégia de alta performance. 3. Falta de água. Cerca de 75% do cérebro é composto por água.
Uma desidratação de apenas 2% já é suficiente para afetar a memória de curto prazo, diminuir o foco e aumentar a sensação de cansaço. Sem hidratação adequada, o fluxo de nutrientes para as células cerebrais diminui, e até a comunicação entre os neurônios se torna mais lenta. A consequência prática: decisões mais demoradas, menos clareza e maior tendência a empurrar tarefas para depois. Quebrando o ciclo da procrastinação química. Vencer esse trio destrutivo é mais simples e mais poderoso do que parece. Troque açúcar e ultraprocessados por alimentos vivos integrais que nutrem e estabilizam a energia. Estabeleça um ritual de sono, indo para a cama mais cedo e em horário regular para restaurar corpo e mente. Hidrate-se ao longo do dia, não apenas quando sentir sede, garantindo o funcionamento ideal do cérebro e dos músculos. Essas mudanças aparentemente simples geram efeitos exponenciais. Elas devolvem energia física, estabilizam o humor e aumentam a clareza mental. E, com isso, transformam a ação em algo natural, não mais uma batalha diária contra a fadiga ou a falta de motivação. Quando você remove os sabotadores químicos, descobre que a procrastinação não era um traço da sua personalidade, mas um reflexo de um corpo sobrecarregado e mal cuidado. Ao limpar essa base, você cria o ambiente perfeito para que disciplina, foco e produtividade floresçam de forma orgânica. No fim, não é sobre forçar-se a fazer, mas sobre preparar o terreno interno para que fazer se torne tão natural quanto respirar. 5. Limpando o terreno para uma nova colheita mental. A mente só floresce quando o solo está livre de ervas daninhas. Os seus pensamentos não surgem do nada. Eles são fruto das sementes que você planta e do solo em que elas crescem. Se o ambiente interno está poluído, a colheita mental será inevitavelmente tóxica. Muitas pessoas tentam pensar positivo ou ter mais foco sem perceber que estão tentando plantar flores em um solo cheio de lixo. Notícias negativas, conversas destrutivas, redes sociais que alimentam comparações, músicas e conteúdos que reforçam crenças limitantes, tudo isso funciona como erva daninha, sufocando qualquer pensamento produtivo que tente crescer. O jejum, quando combinado com a desconexão dessas fontes nocivas, funciona como uma limpeza dupla. Enquanto o corpo elimina toxinas, a mente e o coração se libertam do excesso de estímulos negativos. Essa pausa cria espaço para que novas sementes sejam plantadas, sementes de verdade, propósito, gratidão e clareza. E aqui está o ponto: não basta remover o que é ruim, é preciso substituir pelo que é bom. Quando você preenche esse espaço com oração, leitura edificante, reflexão e aprendizado direcionado, começa a reprogramar o seu sistema mental. Em poucos dias, os pensamentos se tornam mais claros, as ideias mais criativas e as decisões mais alinhadas com seus objetivos. A limpeza do terreno mental não é um ato único, mas um processo contínuo. Quanto mais você protege o que entra na sua mente e no seu coração, mais fértil se torna o solo para colher ideias, soluções e estratégias que o aproximam do seu propósito. Concluir essa etapa significa assumir o papel de guardião da própria mente. É escolher, diariamente, o que vai cultivar e o que vai arrancar. É recusar-se a dar espaço para o que enfraquece, ao mesmo tempo, nutrir o que fortalece. Assim, a colheita de alta performance deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma consequência inevitável de um solo bem cuidado. 6. Além do corpo, ajustando a frequência para a intimidade. A verdadeira limpeza é aquela que afina os ouvidos para ouvir a voz certa. Higienizar o corpo, a mente e o coração prepara o terreno para algo maior, elevar a frequência espiritual. Se você parar no nível físico, terá mais energia, mais clareza mental e mais equilíbrio emocional, mas continuará limitado. É quando o detox físico é alinhado a um detox espiritual que a transformação se torna completa. 1. O jejum como porta para a sensibilidade espiritual. O jejum não é apenas restrição de alimentos. É um ato consciente de governo do espírito sobre o corpo. Ao negar a carne, você reduz interferências, diminui o barulho interno e cria espaço para a voz de Deus se tornar mais clara. Jesus deu o exemplo no deserto, Mateus 4, jejuando antes de iniciar sua missão. Ele não buscava apenas força física, mas preparação espiritual, afinando seu coração para decisões que impactariam a eternidade. 2.
A frequência da oração e da palavra. Ao limpar o corpo e reduzir estímulos externos, oração e leitura bíblica se tornam mais intensas e reveladoras. A mente, agora livre de distrações, consegue meditar nas Escrituras de forma mais profunda, absorvendo verdades que antes passavam despercebidas. Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude é impossível em meio ao excesso de estímulos e toxinas, mas é plenamente acessível quando o corpo está limpo e a alma está em silêncio. 3. O discernimento como fruto da frequência certa. Um dos maiores resultados dessa elevação é o discernimento, a capacidade de perceber o que é certo e identificar armadilhas antes que elas se tornem quedas. O espírito alinhado consegue distinguir entre oportunidades que parecem boas e aquelas que são, de fato, de Deus. Quando a frequência está ajustada, decisões que antes geravam dúvida se tornam claras, porque você passa a reconhecer o tom e a direção da voz que está guiando. 4. A manutenção da frequência. Essa sensibilidade não é resultado de um momento isolado, mas de um estilo de vida. O jejum regular, a oração diária, o perdão constante e a vigilância sobre pensamentos e emoções são o que mantém essa frequência limpa. É como um instrumento musical. Se não for afinado regularmente, aos poucos perde a clareza do som. A saúde física e a disposição mental são poderosas, mas atingem seu potencial máximo quando se tornam instrumentos para viver alinhado ao Criador. Ajustar a frequência para a intimidade com Deus é usar cada grama de energia, cada pensamento claro e cada emoção equilibrada para cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. Quando o corpo, alma e espírito estão limpos e sintonizados, você não apenas vive melhor, você vive no centro da vontade de Deus. 7. De detox para estilo de vida, construindo uma rotina de alta energia. O verdadeiro objetivo não é limpar uma vez, mas permanecer limpo sempre. A higienização que você praticou até aqui não pode ser um evento isolado. Se for apenas um momento pontual, você verá benefícios temporários, e, assim como acontece com qualquer casa que não recebe manutenção, a sujeira voltará. O segredo é transformar o detox em um estilo de vida permanente, criando uma rotina que mantenha corpo, mente e espírito em alta energia todos os dias. 1. Comer menos e melhor. O princípio é simples: coma a metade, corra o dobro, sorria o triplo. Isso significa priorizar qualidade em vez de quantidade, focando em alimentos vivos, frescos e nutritivos. Menos comida processada, mais comida de verdade. O objetivo é alimentar para nutrir, não para apenas satisfazer o paladar. 2. Hidratar-se conscientemente. A água não deve ser algo que você lembra apenas quando sente sede, mas uma prática constante. Inicie o dia com um copo de água, mantenha uma garrafa por perto e use a hidratação como ferramenta para sustentar energia, foco e desempenho físico. 3. Criar um ritual de sono. Dormir bem não é luxo, é estratégia. Estabeleça um horário regular para se deitar, preferencialmente antes das 22 horas, e crie um ambiente que favoreça o descanso, luz baixa, temperatura agradável e ausência de telas. Um sono reparador é o combustível silencioso da alta performance. 4. Manter a conexão com a natureza. O contato com o sol, o ar puro e o verde regula hormônios, melhora o humor e reforça o sistema imunológico. Caminhadas, jardinagem ou simplesmente momentos de contemplação ao ar livre fortalecem tanto a saúde física quanto a mental e emocional. 5. Proteger o que entra na mente e no coração. Assim como seleciona o que coloca no prato, selecione o que consome em termos de informação, conversas e conteúdos. Mantenha a distância de fontes tóxicas e priorize aquilo que fortalece o propósito, a fé e a clareza. Transformar o detox em estilo de vida é decidir que não quer apenas melhorar por um tempo, mas viver em um estado contínuo de alta energia, clareza e propósito. É manter o terreno interno limpo para que produtividade, saúde e espiritualidade não sejam conquistas esporádicas, mas resultados consistentes. Quando a limpeza se torna parte da rotina, a alta performance deixa de ser um objetivo distante e passa a ser o seu novo padrão de vida. Capítulo 3. Foco. Introdução. Canalizar energia é mais poderoso do que simplesmente tê-la. Todos possuem energia, mas poucos sabem direcioná-la.
Vivemos cercados de estímulos que competem pela nossa atenção, e cada distração parece pequena, mas somadas formam um ladrão silencioso de energia e propósito. O que diferencia aqueles que apenas vivem ocupados daqueles que realmente avançam é uma palavra: foco. Ele não apenas organiza pensamentos, ele define resultados. Foco é a arte de escolher deliberadamente onde colocar a sua atenção e, consequentemente, onde plantar a sua energia. Neste capítulo você vai aprender a aplicar o foco em áreas específicas que, se alinhadas, elevam sua saúde, sua disposição e seu propósito. Descobrirá que o foco não é só disciplina mental, mas também espiritualidade aplicada, clareza emocional e estratégia prática para viver com direção. Objetivos principais do capítulo: mostrar que o foco é a chave que direciona a energia da mente, do corpo e do espírito. Sem foco, até dons e talentos se tornam dispersos. Explicar como o foco mental transforma pensamentos em frequência criadora, ajudando a substituir distrações por ideias que constroem. Ensinar a importância de focar no dom e no serviço, evitando desperdício de energia em tarefas que não fazem parte do chamado. Apontar a proatividade como fruto do foco na solução, mostrando que procrastinação e passividade nascem de um foco mal direcionado. Revelar como o foco é o sistema operacional da saúde física, potencializando aprendizado, hábitos e até exercícios. Conectar o foco à fidelidade divina, reforçando que propósito só se cumpre quando se mantém os olhos fixos na missão. Guiar o leitor à prática da autoconsciência focada, aprendendo a observar seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos sem distorção. Apresentar o foco como gerador de energia, ensinando a canalizar intensidade para produzir impacto real. 1. O poder dos pensamentos, foco mental. O que você pensa, você alimenta, e o que você alimenta, cresce. Todo pensamento carrega uma frequência. Cada ideia que surge em sua mente é como uma semente que, quando regada pela sua atenção, começa a criar raízes dentro de você. O problema é que, em um mundo barulhento, milhares de pensamentos são lançados sobre você todos os dias. Muitos deles nem são seus. São produtos de redes sociais, notícias, comparações, conversas negativas e até do ambiente em que você vive. Se você não escolhe deliberadamente em quais pensamentos focar, sua mente se torna um campo aberto onde qualquer erva daninha pode crescer. E quando isso acontece, ansiedade, insegurança e distrações passam a ocupar o espaço que deveria ser preenchido por clareza, criatividade e fé. Treinar o foco mental é como fortalecer um músculo. No início, é cansativo, você precisa redirecionar sua atenção o tempo todo. Mas com prática, sua mente aprende a permanecer firme, e o que antes parecia impossível, como manter-se concentrado em uma tarefa ou resistir a um pensamento negativo, passa a ser natural. A Bíblia já ensinava isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, você pode e deve escolher o que vai alimentar dentro da sua mente. Aplicações práticas. Diário de pensamentos. Reserve alguns minutos por dia para escrever os pensamentos que mais ocuparam sua mente. Ao vê-los no papel, você consegue distinguir quais valem sua energia e quais devem ser descartados. 2. Exercício de redirecionamento. Quando um pensamento negativo surgir, não lute contra ele. Substitua-o intencionalmente por um pensamento construtivo, como uma promessa bíblica ou uma meta pessoal. 3. Tempo de silêncio. Pratique alguns minutos diários de silêncio total, sem telas, sem música, sem conversa. Esse momento funciona como musculação mental, fortalecendo sua capacidade de permanecer focado. O foco mental é a primeira trincheira da alta performance. Se você não aprender a dominar os pensamentos que alimenta, eles dominarão você. Mas ao escolher deliberadamente em que pensar, você começa a mudar não apenas sua mente, mas também sua realidade. 2. Ser útil, ser usado, menos foco no dom e no serviço. Quando você entende seu dom, o foco transforma desgaste em impacto. O perigo de dizer sim para tudo.
Muitos confundem utilidade com disponibilidade restrita. Dizem sim para todas as demandas, carregam tarefas que não lhes pertencem, e no fim, vivem drenados, sem energia e sem clareza. Ser útil não é se tornar um depósito de expectativas alheias, mas alinhar seus dons àquilo que realmente faz diferença. Aqui entra a primeira prática, o princípio do sim e não. Aprender a dizer não para tarefas que desviam você do propósito é tão importante quanto dizer sim às oportunidades certas. Greg McKeown, no best-seller Essencialismo, afirma: se você não definir suas prioridades, alguém fará isso por você. O dom como instrumento de precisão. Você foi criado como um utensílio único. Um martelo não serve para cortar madeira, uma tesoura não serve para pregar um quadro. Cada ferramenta cumpre seu papel quando usada no lugar certo. Assim também acontece conosco. Foco é usar seu dom no território certo. Uma prática simples para descobrir esse território é fazer um inventário de dons. Pergunte-se: onde as pessoas sempre procuram minha ajuda? O que eu faço com naturalidade e outros acham difícil? Em quais atividades me sinto mais vivo e produtivo? Esse exercício ajuda a distinguir sua principal área de impacto. Serviço focado gera fluxo. Quando você coloca energia no seu dom principal, o serviço deixa de ser peso e passa a ser prazer. Você não se sente explorado, mas direcionado. Não se dispersa em tudo, mas se torna estratégico naquilo que faz diferença. Aqui está outra aplicação: escolha um canal de serviço. Pode ser sua família, um projeto no trabalho ou uma área de voluntariado. Servir de forma consistente nesse canal cria profundidade em vez de dispersão. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele estava lembrando que cada dom tem um lugar no corpo, e que a força da comunidade vem de cada parte cumprir sua função. O foco, nesse contexto, não é exclusão, mas precisão. O impacto da utilidade estratégica. Ser útil não é abraçar o mundo, mas multiplicar resultados no ponto certo. Pense em Jesus. Ele não tentou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas focou em 12 discípulos. E desse foco nasceu um movimento que mudou a história. Assim acontece conosco. Quando alinhamos dom e foco, pequenas sementes se tornam grandes árvores de impacto. Você não nasceu para ser usado de qualquer maneira, mas para ser útil da forma certa. O foco no dom e no serviço protege sua energia, amplia seu impacto e transforma sua vida em um utensílio preciso nas mãos de Deus. Não se trata de estar disponível para tudo, mas de estar disponível para o que importa. 3. Proatividade contra passividade. Foco na solução. Problemas não desaparecem sozinhos, eles se dissolvem quando você os encara com foco. Passividade, o preço da dispersão. A passividade não é ausência de ação, mas excesso de distração. Quando sua mente está fragmentada, até os problemas mais simples parecem montanhas intransponíveis. É como ter uma pedra no sapato. Enquanto sua atenção vaga por 1000 direções, a dor aumenta e o passo trava. A procrastinação é, em grande parte, um reflexo de um foco fraturado. Você sabe o que precisa ser feito, mas a energia está dispersa demais para agir. Aplicação prática. Identifique hoje uma única pedra no sapato que tem te paralisado, aquela tarefa pequena que você adia há semanas. Decida aplicar foco laser nela até resolvê-la. Essa vitória simples gera energia e confiança para enfrentar desafios maiores. A força do foco na solução. Ser proativo não é apenas agir rápido, é decidir deliberadamente onde aplicar sua energia mental e emocional. Muitas vezes, o problema em si não é tão grande quanto a quantidade de atenção que damos a ele. Quanto mais você foca no que está errado, mais combustível fornece para que a ansiedade cresça. A mente reativa vive no ciclo das perguntas erradas. Por que comigo? E se não der certo? Quem é o culpado? Essas perguntas alimentam a passividade porque colocam o foco em coisas que você não pode mudar. A mente focada, ao contrário, escolhe perguntas produtivas. O que posso fazer agora? Qual é o próximo passo possível? O que está sob meu controle neste momento?
Essa mudança de foco cria movimento, e movimento é a antítese da passividade. Stephen Covey, em Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, resume isso de forma magistral. As pessoas proativas focam naquilo que está sob seu controle, as reativas gastam energia no que não podem mudar. Pense em um incêndio. Enquanto o reativo entra em pânico e perde tempo reclamando da origem do fogo, o proativo procura água, areia ou uma saída de emergência. O problema é o mesmo, mas o resultado é totalmente diferente porque o foco foi diferente. Uma vitória focada gera momentum. O cérebro humano é programado para responder a conquistas. Cada vez que você completa uma tarefa, mesmo que pequena, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que gera prazer, satisfação e motivação para continuar. É como se cada vitória fosse uma faísca que acende o motor da ação. O problema é que, muitas vezes, tentamos resolver tudo de uma vez. Grandes projetos, mudanças radicais, metas pesadas. Esse excesso gera sobrecarga mental, ansiedade e, inevitavelmente, paralisia. O segredo não está em tentar abraçar tudo, mas em concentrar energia em um único alvo por vez. É o princípio da tração. Uma roda pesada não começa a girar de repente com força total. Mas, ao receber pequenos impulsos consistentes, ela cria velocidade e, em pouco tempo, o movimento se torna quase automático. Da mesma forma, uma pequena vitória gera impulso para enfrentar tarefas maiores. James Clear, no best-seller Hábitos Atômicos, explica: o sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Cada micro-resultado reforça em você a identidade de alguém capaz de cumprir o que se propôs a fazer. E, ao acumular pequenas conquistas, você muda não apenas seus resultados, mas também a forma como se enxerga. Exemplo prático. Pense em alguém que decide mudar de vida. Ele tenta ao mesmo tempo reorganizar a casa, emagrecer, ler mais, orar mais, trabalhar mais. Em poucos dias, a exaustão toma conta, e nada se sustenta. Agora imagine se essa mesma pessoa decide começar apenas por arrumar a cama todas as manhãs. Essa pequena ação, aparentemente banal, dispara uma sensação de ordem e conquista logo no início do dia. Esse micro-resultado cria um padrão. Se conseguir isso, posso conseguir o próximo passo. Aplicação prática. Micro-resultados diários. Escolha uma tarefa central por dia, não 3, não 5, apenas uma. Concentre energia total nela até concluí-la. Depois de concluída, permita-se reconhecer a conquista. Essa celebração reforça o ciclo de dopamina. Ao final de uma semana, observe como a sequência desses micro-resultados criam consistência, disciplina e confiança. Uma pequena vitória pode parecer insignificante, mas é ela que abre caminho para grandes mudanças. Quando você se concentra em alvos específicos, o foco gera atração, a atração gera progresso, e o progresso gera um estado mental em que agir se torna natural. É nesse ciclo que a disciplina deixa de ser um peso e se transforma em energia acumulada para avançar cada vez mais longe. Da reação à ação. A passividade é a armadilha de viver como espectador da própria vida. Quem vive nesse estado sempre encontra justificativas externas. A economia está ruim, ninguém me ajuda, não tenho tempo. Reagir é entregar as rédeas das suas escolhas às circunstâncias. É como estar dentro de um barco à deriva, reclamando da maré, mas sem jamais segurar o leme. A proatividade, por outro lado, nasce de uma decisão interna, assumir responsabilidade e agir dentro daquilo que está ao seu alcance. É o foco que faz a transição da reação para a ação, porque ele tira sua energia da queixa e a direciona para a construção. É a diferença entre olhar para um muro e dizer não tem saída, ou olhar para o mesmo muro e perguntar onde posso construir uma escada. O muro é o mesmo, mas a atitude é completamente diferente. Stephen Covey, em Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, chama isso de viver dentro do círculo de influência. As pessoas proativas expandem sua influência porque concentram energia no que podem mudar. As reativas encolhem sua influência porque gastam energia no que não podem controlar. Exemplo prático. Um profissional pode gastar meses reclamando que não recebeu promoção. Essa é a reação. Outro
Diante da mesma situação, escolhe investir em novos cursos, melhorar a performance no trabalho e criar valor que não pode ser ignorado. Essa é a ação. O problema é o mesmo, o resultado é completamente diferente porque o foco foi direcionado para a solução. A diferença entre viver travado e viver em movimento não está nas circunstâncias, mas no foco. Quando você dispersa a atenção em queixas, dúvidas e comparações, a vida congela. Mas quando aplica foco total em soluções, mesmo que pequenas, gera energia suficiente para romper a inércia e avançar. A proatividade não é fruto de um poder mágico de motivação, mas da decisão consciente de usar o foco como arma contra a passividade. Quem escolhe agir, ainda que em passos pequenos, deixa de ser refém do que acontece e passa a ser autor do que constrói. 4. Corpo como máquina de guerra, o foco como pilar central. Um corpo sem foco é apenas movimento, um corpo focado é instrumento de vitória. O corpo humano é uma das máquinas mais poderosas já criadas. Ele foi projetado para resistir, adaptar-se e conquistar. Mas, assim como qualquer sistema complexo, ele depende de um sistema operacional que o organize e direcione, o foco. Sem foco, você pode gastar energia em muitas atividades e ainda assim não sair do lugar. Com foco, até um esforço pequeno é capaz de gerar resultados extraordinários. Aprendizado focado. Não adianta consumir uma enxurrada de informações sem direção. A mente dispersa acumula dados, mas não gera transformação. 1 hora de estudo focado vale mais que um dia inteiro de leitura distraída. Cal Newport, no best-seller Deep Work, explica que trabalho profundo é a capacidade de se concentrar sem distrações em uma tarefa cognitivamente exigente. Essa habilidade permite produzir em níveis de qualidade e velocidade extraordinários. Aplicação prática. Escolha um tema central para aprender por vez e mergulhe nele sem interrupções. Defina blocos de tempo, 30 a 60 minutos, para estudo concentrado e desligue notificações durante esse período. Hábitos focados. Nenhum hábito nasce por acaso. Ele precisa de atenção deliberada no início, como uma semente que exige cuidado até criar raízes. Cada vez que você se distrai durante a construção de um hábito, é como se arrancasse a planta antes dela florescer. Aplicação prática. Ao criar um novo hábito, exercício, leitura, oração, estabeleça gatilhos claros, horários fixos ou locais específicos. Quanto mais foco no início, mais rápido o hábito se consolida até se tornar automático. Exercício físico com presença plena. Treinar o corpo não é apenas mover músculos, é estar presente em cada repetição, em cada respiração, em cada gota de suor. O treino focado transforma o exercício em uma espécie de meditação ativa, onde corpo e mente trabalham juntos. Isso multiplica resultados físicos e fortalece a disciplina mental. Aplicação prática. Durante o exercício, elimine distrações como celular ou conversas dispersas. Foque na técnica, na respiração e no propósito daquele treino. Isso transforma o exercício em um ritual de fortalecimento integral. O corpo, quando tratado como máquina de guerra, precisa de foco como seu sistema operacional. Aprender com atenção, construir hábitos com disciplina e treinar com presença são atos que transformam energia dispersa em resultados consistentes. Sem foco, o corpo se desgasta. Com foco, ele se torna uma arma poderosa para sustentar saúde, disposição e propósito. 5. Fidelidade divina e propósito. Foco no chamado. Viver sem foco é como navegar sem bússola. Qualquer vento parece caminho, mas nenhum leva ao destino certo. A vida moderna oferece distrações em abundância, promessas de prazer imediato, reconhecimento passageiro e conquistas que logo se esvaziam. Mas nenhuma dessas coisas é capaz de sustentar a alma. O foco, quando desconectado do chamado divino, se torna mera produtividade vazia. Já quando alinhado ao propósito de Deus, transforma-se em direção, clareza e força interior. Não se trata apenas de disciplina mental ou hábito prático, mas de uma escolha espiritual diária, decidir permanecer fiel ao que realmente importa, mesmo quando tudo ao redor compete pela sua atenção.
Paulo usa essa metáfora em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Assim como um corredor fixa os olhos na linha de chegada e ignora os desvios ao redor, o discípulo de Cristo mantém o foco no chamado, sabendo que é a fidelidade, e não a velocidade, que o levará até o destino. Quem foca no chamado encontra sentido duradouro, porque aprende a viver não apenas para o agora, mas com os olhos firmes no eterno. O chamado como norte. Sem direção clara, a vida se torna como um barco à deriva. Qualquer corrente ou vento é suficiente para nos afastar do destino. Distrações, oportunidades vazias e comparações constantes passam a ditar o rumo, deixando um rastro de cansaço e frustração. Mas quando você compreende o chamado de Deus, algo muda. O chamado se torna bússola e mapa. Ele não apenas mostra onde você deve chegar, mas também o que deve recusar pelo caminho. Decisões que antes eram confusas passam a ser avaliadas por um critério superior. Isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? Rick Warren, no clássico Uma Vida com Propósitos, afirma: você não foi colocado na Terra por acaso. Deus o criou para um propósito específico. Esse propósito é mais do que uma meta de carreira ou um projeto pessoal. É a resposta à pergunta mais profunda do coração: por que estou aqui? Quando esse chamado é claro, ele filtra escolhas, dá sentido ao sacrifício e gera força para perseverar quando tudo parece difícil. Aplicação prática. Escreva seu chamado em uma frase curta, objetiva e inspiradora. Por exemplo, fui chamado para ensinar e inspirar pessoas a viverem com fé e coragem. Coloque essa frase em lugares visíveis, na tela do celular, no espelho ou no planner diário. Leia em voz alta antes de começar suas tarefas. Isso vai treinar sua mente a alinhar cada ação com sua missão maior. Com isso, seu chamado deixa de ser apenas uma ideia abstrata e passa a ser um norte prático, que guia cada decisão e mantém você no trilho mesmo em meio às tempestades. Fidelidade em meio às distrações. A fidelidade não é provada quando tudo está calmo, mas quando o barulho do mundo tenta roubar sua atenção. Ser fiel ao propósito é permanecer inteiro no caminho, mesmo quando as distrações se apresentam como atalhos mais fáceis e prazeres imediatos. Na vida moderna, o maior inimigo da fidelidade não é a oposição aberta, mas as distrações sutis. Uma notificação, uma comparação no feed, um convite para algo que parece inofensivo. Cada detalhe pode corroer sua atenção e minar sua disposição. Não é à toa que C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, descreve a distração constante como uma das maiores armas do inimigo. Manter o homem ocupado demais para olhar para o eterno. A fidelidade, portanto, não se mede por grandes gestos isolados, mas por pequenas decisões consistentes. Escolher a oração em vez da pressa, o silêncio em vez do excesso, a disciplina em vez da dispersão. Cada ato é um tijolo na construção do caráter que sustenta o chamado. E aqui está o ponto crucial: a fidelidade é também um ato de amor. Permanecer focado no que importa não é uma obrigação fria, mas a expressão de que você valoriza mais o propósito que Deus lhe deu do que os brilhos momentâneos que o mundo oferece. Aplicações práticas. Jejum de distrações semanais. Uma vez por semana, desligue-se de redes sociais, séries ou notícias por algumas horas. Use esse tempo para meditar, orar ou organizar seus próximos passos. Priorize o que alimenta. Antes de iniciar uma atividade, pergunte: isso contribui para minha missão ou apenas me distrai momentaneamente? Pratique a vigilância, anote durante o dia as situações em que você percebe ter sido distraído. Ao final, reflita sobre como poderia ter respondido de forma mais fiel ao propósito. A fidelidade em meio às distrações é, no fundo, o que separa os que apenas sonham com um propósito daqueles que o vivem diariamente. Foco como forma de adoração. O foco ganha uma dimensão completamente nova quando entendido como ato de adoração. Não se trata apenas de concentração mental ou disciplina de agenda. Trata-se de consagrar o melhor da sua energia, atenção e tempo ao autor da vida. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que até as tarefas mais simples podem se tornar altares, e o foco é o fogo que mantém esse altar aceso. Quando você estuda com dedicação, trabalha com excelência, ou cuida do corpo como templo do Espírito, você está dizendo em silêncio: Senhor, isso é para ti. Nesse sentido, foco não é apenas produtividade, mas liturgia do cotidiano, uma forma de culto silencioso que demonstra fidelidade. Rick Warren, em Uma Vida com Propósitos, reforça essa verdade. Trabalho se torna adoração quando o fazemos para agradar a Deus. O que diferencia uma rotina vazia de uma vida cheia de propósito não é a tarefa em si, mas a intenção que a sustenta. Ao redirecionar sua energia, você faz do foco uma arma contra a dispersão espiritual e uma ponte para o sagrado. É como se cada ação, feita com entrega e intenção correta, se tornasse uma oração viva. Aplicações práticas. Ressignifique tarefas simples. Ao começar o dia, declare: tudo o que fizer hoje será para te honrar, Senhor. Até mesmo responder e-mails ou arrumar a casa ganha outro valor quando feito com essa consciência. Estabeleça marcos de adoração. Antes de iniciar qualquer tarefa importante, faça uma breve oração dedicando aquele tempo a Deus. Essa prática realinha sua mente e impede que distrações roubem seu foco. Use o corpo como expressão. Ao cuidar da saúde, exercitar-se ou alimentar-se bem, veja isso como parte da sua adoração. Afinal, o corpo é templo e precisa de zelo para que o chamado se cumpra com vigor. O foco verdadeiro não é apenas ferramenta de produtividade, mas uma bússola espiritual. Ele impede que você viva como refém das demandas externas e o mantém alinhado ao fluxo do propósito divino. Focar no chamado é escolher a adoração em cada detalhe, transformando até passos pequenos em parte de um destino eterno. 6. Perseverança, o foco que vence o tempo. A perseverança é a forma mais elevada de foco porque ela não se mede em dias de entusiasmo, mas em anos de constância. É fácil se manter focado quando há energia, resultados visíveis e elogios. O desafio real começa quando não há aplauso, quando o progresso é lento e quando a mente grita: será que ainda vale a pena? A perspectiva espiritual. Na Bíblia, perseverança não é apenas insistir, é permanecer com fé, acreditando que a promessa de Deus ainda está em movimento, mesmo quando tudo parece parado. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 9: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. A perseverança é a fé aplicada no tempo, é crer que Deus não se esquece do processo, que cada ato de fidelidade é semente invisível plantada na eternidade. José, Davi, Daniel, todos precisaram passar pelo silêncio do tempo para provar que seu foco não estava nas circunstâncias, mas no Deus que prometeu. A perspectiva psicológica. A psicologia moderna chama isso de resiliência, a capacidade de se adaptar, resistir e seguir adiante apesar das adversidades. Angela Duckworth, no livro Garra, define perseverança como a combinação de paixão mais persistência a longo prazo. Não basta gostar de algo ou ter talento. É a consistência de voltar ao mesmo propósito, todos os dias, que separa quem desiste de quem vence. Assim como o aço se fortalece no fogo, o caráter se solidifica nas pressões. A resiliência mostra que cada frustração pode se tornar combustível para seguir mais forte, se a pessoa aprender a reinterpretar suas dificuldades. Exemplo inspirador. Pense em Thomas Edison. Foram milhares de tentativas até conseguir inventar a lâmpada. Quando perguntaram se não se sentia fracassado, ele respondeu: não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso é resiliência, transformar o tempo e os erros em degraus, não em muros. Aplicação prática. Espiritual. Ao enfrentar períodos de silêncio ou demora, ore assim: Senhor, mantenha meus olhos no chamado, não no calendário. Isso ressignifica a espera como tempo de preparação, não de atraso. Psicológica. Use o método da reinterpretação construtiva. Quando algo sair errado, escreva 3 possíveis aprendizados que essa situação pode gerar. Isso ensina o cérebro a ver no obstáculo uma oportunidade de amadurecimento. Diária.
Escolha uma prática simples para ancorar a perseverança, por exemplo, escrever 200 palavras por dia, orar 10 minutos fixos, exercitar-se 20 minutos. A força está no acúmulo de pequenos passos, não na intensidade de um único esforço. A perseverança é o elo que conecta fé e resiliência. Do lado espiritual, ela confia que Deus tem um tempo perfeito. Do lado psicológico, ela ensina que o cérebro pode ser treinado a não desistir diante do desconforto. Quem une essas duas perspectivas vive com estabilidade, firme diante das provações e flexível diante das mudanças. Perseverar é crer que os desertos não atrasam a promessa, eles nos preparam para sustentá-la quando chegar. Setiei, a clareza que elimina o supérfluo. O foco não é apenas sobre fazer, é antes de tudo sobre eliminar. Muitas vezes, não é a falta de capacidade que nos paralisa, mas o excesso de opções que roubam energia. O filósofo Sêneca já dizia: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Clareza é decidir o que realmente importa e ter coragem de abandonar o resto. Quando você define seu chamado, não precisa mais carregar o peso de todas as possibilidades. Isso não é limitação, é libertação. Perspectiva espiritual. Jesus viveu apenas 33 anos, mas sua vida foi extremamente produtiva porque ele sabia exatamente qual era o foco, como disse em João capítulo 4, versículo 34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele não se envolveu em todas as causas, discussões ou expectativas. O foco em seu chamado deu à sua vida clareza de missão. Perspectiva psicológica. A neurociência mostra que o cérebro humano só pode lidar com um número limitado de decisões por dia. Quanto mais distrações e escolhas irrelevantes, mais fadiga mental se acumula. É o chamado decision fatigue. Por isso, líderes como Steve Jobs e Mark Zuckerberg usavam roupas simples e repetitivas. Cada decisão economizada servia para preservar foco nas grandes escolhas. Clareza não é apenas saber o que fazer, mas principalmente saber o que não fazer. Exemplo inspirador. Michael Jordan, ao ser questionado sobre sua disciplina, disse: eu construí minha vida ao redor daquilo que mais importava para mim. E para isso, precisei dizer não a muitas coisas que pareciam boas, mas que não eram essenciais. Essa é a essência da clareza. Não se trata de fazer mais, mas de fazer apenas o que conecta ao propósito. Aplicação prática. Faça uma lista de eliminações, escreva 3 coisas que você sabe que estão drenando sua energia, mas que não contribuem para o chamado. Decida hoje mesmo o que eliminar ou delegar. Adote o método do sim central. Antes de dizer sim a qualquer coisa, pergunte: isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? Se afasta, a resposta é não. Crie um ritual de início do dia. Leia em voz alta sua frase de propósito e escolha apenas uma prioridade central para aquele dia. Isso alinha clareza com execução. O foco não é sufocante, é libertador. Ele te permite deixar de ser escravo da agenda dos outros para se tornar fiel ao que Deus plantou dentro de você. Clareza elimina o supérfluo, protege sua energia e garante que cada passo avance na direção do chamado. 8. Conclusão. Foco não é apenas uma técnica de produtividade, é uma postura espiritual, emocional e prática diante da vida. Nos 7 pontos deste capítulo vimos que o chamado como norte, sem direção, qualquer distração se torna caminho. Fidelidade em meio às distrações. Constância é o que sustenta o propósito. Foco como forma de adoração. Cada ato feito com intenção se torna culto a Deus. Da reação à ação, foco transforma vítimas das circunstâncias em construtores de soluções. Resiliência e foco em tempos de crise. Não se trata de ignorar a dor, mas de direcionar a energia para atravessá-la. Disciplina do olhar único. Quem tenta abraçar tudo, acaba se perdendo. Quem concentra, multiplica. A clareza que elimina o supérfluo, dizer não ao que não importa, é tão essencial quanto dizer sim ao chamado. O foco é a linha que conecta o céu e a terra. Ele nos faz fiéis ao que Deus depositou em nós, nos preserva da dispersão e nos protege da paralisia. Como escreveu Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido,
Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. É isso que o foco oferece, o porquê que sustenta a jornada, mesmo quando os ventos são contrários. Aplicação final. Reserve 15 minutos diários para revisar sua frase de propósito. Escolha uma distração para jejuar nesta semana. Antes de iniciar qualquer tarefa significativa, declare: faço isso como honra a Deus. No fim do dia, pergunte-se: hoje vivi reagindo ou construindo? Diante de crises, faça uma lista do que ainda pode ser feito. Elimine uma atividade irrelevante da sua agenda. Leia sua prioridade do dia em voz alta todas as manhãs. Essas pequenas práticas transformam o foco em um estilo de vida, não em uma teoria distante. Encerramento. Focar é escolher viver com intenção, é alinhar mente, coração e espírito ao chamado de Deus. Quem foca, constrói. Quem foca, resiste. Quem foca, adora. O foco é a chave que transforma passos dispersos em caminho de destino. Capítulo 4. Pare de ser um fugitivo. Introdução. Não é o mundo que te persegue. É você que foge daquilo que foi chamado para viver. Muitos acreditam que estão sendo impedidos por circunstâncias, pessoas ou até mesmo pelo tempo. Mas a verdade é mais dura e libertadora: não é o mundo que nos atrasa, somos nós que fugimos da responsabilidade de viver o propósito. Fugimos quando negligenciamos o corpo, tratando-o como um fardo em vez de um veículo sagrado. Fugimos quando não exercemos autogoverno, esperando liderar outros sem antes liderar a nós mesmos. Fugimos quando deixamos de investir em nós, como se pudéssemos colher sem antes plantar. Essa fuga também se disfarça de espiritualidade quando pedimos a Deus aquilo que já está em nossas mãos. Ele já entregou recursos, sementes e oportunidades, mas cabe a nós cultivá-las. Fugimos, ainda, quando adiamos a ação, esperando o momento perfeito que nunca chega. E fugimos quando reclamamos, nos colocando na frequência da escassez em vez da prosperidade. Parar de ser um fugitivo é assumir o controle da própria vida. É escolher cuidar do corpo, investir no crescimento, agir com coragem e substituir a reclamação por gratidão. É reconhecer que a fuga nunca trouxe liberdade, apenas estagnação, e que a verdadeira prosperidade nasce quando finalmente paramos de correr do que Deus nos chamou para enfrentar. Objetivos principais do capítulo: revelar que a fuga é autossabotagem, mostrar que não são as circunstâncias externas que paralisam, mas a escolha interna de evitar responsabilidades e adiar decisões. Ressignificar o corpo como veículo do propósito, ensinar que negligenciar alimentação, sono e saúde física é fugir da própria capacidade de cumprir o chamado. Apresentar o autogoverno como base da prosperidade, destacar que ninguém governa fora se não aprender a governar dentro, começando pelas escolhas pessoais. Ensinar o princípio do investimento pessoal, mostrar que parar de fugir significa investir em si mesmo, conhecimento, saúde, desenvolvimento, para atrair oportunidades melhores. Ressaltar a responsabilidade individual diante de Deus, lembrar que Ele já entregou os recursos, cabe ao homem agir, em vez de esperar passivamente. Defender a ação imediata como antídoto contra a fuga, enfatizar que movimento, mesmo pequeno, quebra a paralisia e inicia o progresso. Confrontar a mentalidade da reclamação, mostrar que reclamar é perpetuar a escassez, enquanto gratidão e ação abrem caminho para a prosperidade. Chamar o leitor a assumir o protagonismo da própria vida, inspirar a parar de viver como um fugitivo e começar a viver como alguém presente, disponível e disposto a construir o propósito. 1. O corpo como veículo para o propósito na Terra. O corpo é a primeira ferramenta que Deus colocou em suas mãos. É através dele que você pensa, sente, cria, ama, serve e realiza. Sem corpo saudável, não existe execução de propósito, por maior que seja o brilho da sua alma ou a força do seu espírito. Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa verdade nos confronta. O corpo não é apenas matéria, mas um templo, um santuário em movimento. E se é templo, deve ser cuidado, preservado e honrado. Muitos, porém, vivem como fugitivos dessa responsabilidade. Usam o corpo como depósito de maus hábitos, noites em claro, alimentos ultraprocessados, sedentarismo, vícios.
Depois, reclamam da falta de energia, da dificuldade de focar, da ausência de disposição. Mas não percebem que estão fugindo da pista antes da corrida terminar. Um carro de corrida não vence apenas pela habilidade do piloto, mas pela qualidade da máquina. Se o motor superaquece, se os pneus furam, se o combustível falta, não há vitória possível. Da mesma forma, negligenciar o corpo é como acelerar sem óleo. Cedo ou tarde, o motor para. O corpo, a alma e o espírito, a ordem da vida. O corpo é o veículo. Ele define se você consegue ou não estar presente na Terra. A alma é o volante. Ela decide a direção, através da mente, das emoções e da vontade. O espírito é o combustível. Ele conecta você ao Criador, fonte de energia e propósito. Quando o corpo está enfraquecido, até a alma e o espírito ficam limitados em sua expressão. Quantas vezes a falta de energia física já fez você desistir de orar, de estudar, de servir? Quantas oportunidades foram perdidas porque o corpo não tinha condições de sustentar o chamado? A visão filosófica e científica. Aristóteles já dizia, o corpo é o instrumento da alma. A psicologia moderna reforça, estados emocionais e espirituais estão diretamente ligados ao estado físico. Depressão, ansiedade e estresse são amplificados quando há carência de sono, má alimentação ou sedentarismo. A neurociência comprova que práticas simples como exercícios físicos regulares aumentam a produção de endorfina, dopamina e serotonina, neurotransmissores que regulam o humor, disposição e motivação. Ou seja, cuidar do corpo é também cuidar da mente e do espírito. Aplicações práticas, o corpo no centro do propósito. Sono como aliança, dormir cedo é uma declaração de honra ao corpo. Cada noite mal dormida é um ataque ao propósito. Alimentação como sabedoria, o que você coloca no prato é uma escolha de futuro. Alimentos vivos geram vida, alimentos mortos geram cansaço. Água como disciplina, hidratar-se é mais do que matar a sede, é garantir que o cérebro, 75% água, funcione em plena capacidade. Exercício como adoração, cada treino é uma declaração contra a preguiça e uma oferta de força para cumprir o chamado. Exemplo de superação. Pense em Nick Vujicic, que nasceu sem braços e pernas. Mesmo com limitações extremas, ele transformou seu corpo em veículo de propósito porque o honrou, treinou e expandiu seus limites. Ele mostra que não importa o corpo que você recebeu, mas como você decide cuidar e usar esse corpo para servir. O corpo é o primeiro campo onde você prova sua fidelidade ao propósito. Ele não é um acessório descartável, mas o veículo que sustenta sua jornada. Fugir do cuidado com ele é viver como fugitivo do próprio destino. Mas quando você honra o corpo como templo e veículo, descobre que saúde e disposição não são um luxo, mas parte essencial da sua missão na Terra. 2. Autogoverno, a base de toda conquista. Não existe liderança verdadeira sem autogoverno. Não se governa uma empresa, uma família, um ministério ou uma equipe sem antes aprender a governar o território mais difícil, a si mesmo. Governar-se é a habilidade de alinhar corpo, mente e espírito em uma mesma direção. É tomar decisões consistentes, mesmo quando as emoções vacilam ou as circunstâncias apertam. É não fugir da própria responsabilidade, mas assumir o volante da própria vida. Provérbios capítulo 25 versículo 28 descreve, como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sem autogoverno, a vida fica vulnerável, qualquer pressão externa derruba, qualquer crítica desestabiliza, qualquer tentação desvia. Mas quando o domínio próprio é fortalecido, você se torna uma cidade murada, firme, segura e protegida contra invasões. Autogoverno é a raiz da prosperidade. Muitos querem governar negócios, finanças e relacionamentos, mas esquecem que a prosperidade externa sempre reflete a ordem interna. Não adianta querer liderar outros se não consegue liderar sua rotina, sua alimentação, seus pensamentos. A prosperidade não nasce do acaso, mas do alinhamento entre intenção e disciplina. Aristóteles dizia que a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. Essa é a essência do autogoverno. Não se trata de controlar o mundo, mas de dominar a si mesmo para estar preparado para tudo que o mundo apresentar. Exemplo inspirador,
Daniel na Babilônia. Daniel e seus amigos foram levados cativos a uma terra estrangeira, onde havia abundância de alimentos do rei e oportunidades de assimilarem a cultura local. Mas decidiram manter sua dieta e sua fé como sinal de autogoverno, conforme Daniel capítulo 1. Eles entenderam que, se não conseguissem governar seus próprios corpos e convicções, não poderiam governar nações. E o resultado foi claro: tornaram-se líderes influentes, honrados e usados por Deus. Aplicações práticas de autogoverno. Disciplina diária: escolha 2 ou 3 práticas inegociáveis, como oração, leitura, exercício, alimentação saudável, e cumpra-as todos os dias. Controle de impulsos. Antes de qualquer decisão importante, pergunte-se: estou reagindo a uma emoção ou tomando uma decisão alinhada ao meu propósito? Gestão de tempo. Organize sua agenda para refletir suas prioridades. Quem não governa o tempo vive como escravo da urgência. Princípio do primeiro passo: não espere ter tudo sob controle. O autogoverno começa quando você escolhe um hábito e é fiel a ele até consolidá-lo. Autogoverno é a base de toda a conquista. Quem não lidera a si mesmo nunca estará pronto para liderar os outros. Ele é o filtro que separa fugitivos de construtores. Enquanto o fugitivo foge das responsabilidades mais básicas, o autogovernado transforma pequenas escolhas diárias em pilares de prosperidade duradoura. 3. Invista em si mesmo para atrair o que você deseja. Você atrai aquilo que você é. Uma pessoa que não se cuida, que negligencia corpo, mente e espírito, é como uma ação em baixa no mercado, não inspira confiança, não desperta interesse e dificilmente será escolhida para grandes oportunidades. Da mesma forma, quando você decide investir em si mesmo, estudando, cuidando da saúde, cultivando relacionamentos saudáveis, fortalecendo sua espiritualidade, seu valor de mercado aumenta. Não porque você se tornou mais bonito aos olhos dos outros, mas porque começou a refletir o valor que Deus já depositou dentro de você. Jim Rohn, mentor de grandes líderes, dizia: trabalhe mais em si mesmo do que no seu trabalho. Ele sabia que resultados externos são consequência de quem você está se tornando internamente. A perspectiva espiritual: Jesus ensinou em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, que aqueles que multiplicam o que recebem atraem mais recursos e confiança. O servo que investiu seus talentos foi honrado, o que os enterrou, por medo e negligência, foi rejeitado. O mesmo vale para nós: quem investe em si mesmo atrai multiplicação, quem foge da responsabilidade de crescer, perde até o pouco que tem. Metáfora do mercado. Imagine-se como uma empresa. Quando você se alimenta bem, treina e descansa, está valorizando seu ativo saúde. Quando estuda, lê e adquire novas habilidades, está aumentando seu ativo conhecimento. Quando cultiva disciplina espiritual, está fortalecendo seu ativo propósito. Pessoas, oportunidades e relacionamentos tendem a ser atraídos por quem transmite clareza, energia e confiança. Investir em si é como capitalizar sua própria vida. Aplicações práticas. Educação contínua. Escolha um livro por mês que esteja diretamente ligado ao seu propósito. O conhecimento que você adquire hoje é a moeda que te colocará em novos ambientes amanhã. Saúde como prioridade. Estabeleça um plano mínimo de autocuidado, alimentação mais exercício mais sono. Esse investimento dará retorno em energia, produtividade e longevidade. Mentoria e conexões. Busque pessoas que já alcançaram o que você deseja. Aprender com mentores é acelerar anos de tentativas. Registro de progresso. Faça um diário de autoinvestimento, anotando semanalmente o que fez para melhorar corpo, mente e espírito. Exemplo inspirador. Pense em Nelson Mandela. Durante 27 anos preso, em vez de se entregar à fuga mental ou ao ódio, ele investiu em si mesmo, leu, estudou, refletiu. Quando saiu da prisão, estava preparado não apenas para ser livre, mas para governar. Esse é o poder do autoinvestimento, transformar até os tempos mais difíceis em oportunidades de crescimento. Investir em si mesmo não é luxo, é a base do chamado. Fugir desse investimento é viver como uma ação desvalorizada, esperando que os outros enxerguem em você algo que nem você mesmo demonstra.
Mas quando você decide cuidar do corpo, alimentar a mente e fortalecer o espírito, sua vida passa a emitir um sinal claro: estou pronto para mais. Você não atrai pelo que deseja, mas pelo que se torna. E cada escolha de investimento pessoal é uma declaração ao céu e à terra de que você valoriza o que Deus colocou dentro de você. A prosperidade começa quando você entende: quem multiplica a si mesmo se torna inevitavelmente um imã para oportunidades, relacionamentos e resultados maiores. 4. A responsabilidade é sua, Deus já fez a parte dele. Graça não substitui esforço, graça capacita o esforço certo. Muitas vezes, chamamos de espera em Deus o que, na verdade, é fuga disfarçada. Deus já colocou nas suas mãos vida, tempo, corpo, semente, oportunidades e promessas. O que falta não é um sinal do céu, mas responder ao que já foi dado. Dallas Willard resume: a graça não se opõe ao esforço, ela se opõe ao mérito. A graça te coloca de pé, a responsabilidade te faz caminhar. A teologia da responsabilidade. Deus provê a fonte, você gera o fluxo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2 versículo 15, ele cria o jardim, você cultiva. Deus dá a promessa, você obedece ao processo. Já lhes dei essa terra. Levantem-se e tomem posse, conforme Josué capítulo 1, a promessa é divina, a posse é humana. Deus capacita, você decide. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, de acordo com 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, se já temos tudo, o próximo passo é agir. Aplicação prática agora, escreva em uma linha o que Deus já te deu, como saúde mínima, tempo, contatos, ou uma habilidade. Embaixo, escreva a ação concreta que você postergou e que depende só de você. Execute hoje o primeiro passo. Fé sem obra é intenção sem resultado. Tiago é direto: a fé sem obras é morta, como está em Tiago capítulo 2 versículo 17. Orar e planejar. Crer e agir. Sem ação, a melhor intenção vira areia nas mãos. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, o servo que enterra o talento chama medo de imprudência. Jesus chama de infidelidade. Quem multiplica recebe mais, quem paralisa perde até o pouco. Aplicação prática para as próximas 24 horas. Escolha uma semente para plantar, como uma ligação, uma proposta, o rascunho do projeto, 20 minutos de estudo, 15 minutos de exercício. Marque na agenda. Hora marcada, tarefa marcada. O perigo da espiritualidade passiva. Esperar por um mover extraordinário quando Deus já liberou o ordinário é uma forma de fuga. Moisés e o mar, em Êxodo capítulo 14, Deus abre, mas Moisés ergue o cajado e o povo marcha. Naamã, em 2 Reis capítulo 5, teve um milagre de cura, mas os 7 mergulhos foram dele. Aplicação prática para toda semana. Pratique o jejum da desculpa. Elimine a frase quando X acontecer, eu começo. Substitua por começo com o que tenho, hoje. Semeadura e colheita, a matemática do reino. O que o homem semear, isso também ceifará, como está em Gálatas capítulo 6 versículo 7. Quem semeia constância colhe progresso. Quem semeia reclamação colhe mais motivos para reclamar. A colheita não atrasa, é a semeadura que falta. Aplicação prática para toda manhã. Defina a sua semente do dia, uma ação-alvo, e o solo, onde a fará, em um contato, estudo, treino ou proposta. No fim do dia, registre se plantou. Sem registro, não há gestão. Locus de controle, o ângulo mental da responsabilidade. A psicologia chama de locus de controle a crença sobre quem dirige a vida. Externo, não dá por causa dos outros ou do cenário. Interno, o cenário existe, e eu ajo dentro dele. O reino nos chama ao locus interno sob a soberania de Deus, fazemos o que nos cabe, confiando no que só Ele faz. Aplicação prática em 3 perguntas. O que está 100% sob meu controle nas próximas 24 horas? Que uma decisão posso tomar esta semana que muda 10% do meu cenário? Qual fuga elegante, ou racionalização, eu vou desmascarar e substituir por um passo concreto?
Ferramentas de execução, simples e implacáveis. Regra dos 2 minutos. Se levar menos de 2 minutos, faça agora. Bloco PPR. Planejar, priorizar, realizar. 10 minutos de plano. 5 minutos para escolher uma prioridade. 25 a 50 minutos de execução focada. Quadro reclamação para ação. Toda queixa escrita deve virar um verbo. Como ligar, enviar, estudar, treinar. Deus já moveu o céu, agora você move a terra. A responsabilidade não anula a graça, responde à graça. Quem para de fugir da própria parte descobre que os céus já estavam abertos, faltava apenas a porteira da ação. Se algo não acontece, na maioria das vezes, não é atraso de Deus, é atraso nosso. Hoje é o dia de alinhar fé com obra, promessa com processo, oração com agenda. Quando você assumir a responsabilidade, verá que muitas portas não se abriram antes não por falta de poder divino, mas por falta de passos humanos. Ande, e o caminho aparece. 5. Ação imediata, o antídoto contra a fuga. Fugir é adiar. Agir é viver. Toda fuga tem um denominador comum, a paralisia. Fugimos quando adiamos decisões, quando empurramos responsabilidades, quando esperamos o momento perfeito. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. A única forma de quebrar a fuga é pela ação imediata. Thomas Edison disse: a visão sem execução é apenas alucinação. Sonhos não realizados não morrem por falta de ideia, mas por falta de ação. Movimento gera vida. Na biologia, tudo que está vivo se move. O coração pulsa, o sangue circula, os pulmões expandem. Quando não há movimento, há morte. O mesmo acontece na vida espiritual e prática. Enquanto você se move, ainda que em passos pequenos, mantém o fluxo da fé, da esperança e da motivação. A fuga, por outro lado, é estagnação, e estagnação mata o propósito. Aplicação prática. Estabeleça o princípio dos 5 minutos de movimento. Se uma tarefa parece grande demais, comprometa-se a agir nela por apenas 5 minutos. O cérebro quebra a barreira da inércia, e o resto flui. O perigo da inércia espiritual. Moisés diante do Mar Vermelho ouviu de Deus em Êxodo capítulo 14 versículo 15, diga ao povo que marche. Não era hora de reuniões, debates ou estratégias, era hora de andar. A fé só se torna viva quando dá passos. Sem ação, a fé é teoria. O primeiro movimento, por menor que pareça, abre espaço para o mover de Deus. Aplicação prática. Identifique uma área da sua vida em que você está orando há anos, mas agindo há 0 dias. Tome uma decisão prática esta semana. O ciclo da execução. A fuga acaba quando a execução começa. E o livro Execução, de Larry Bossidy e Ram Charan, revela um princípio simples: estratégia sem execução é desejo, execução sem foco é desperdício. A ação imediata não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre dar o próximo passo possível agora. Aplicação prática. Use a regra da primeira pedra. Todo grande muro começa por uma pedra. Escolha qual será sua primeira pedra hoje e coloque-a a microvitórias que criam momentum. O cérebro libera dopamina quando concluímos algo, mesmo pequeno. Essa descarga cria motivação para seguir. Por isso, começar gera mais impacto do que planejar demais. Adiar gera ansiedade, agir gera clareza. Aplicação prática. Defina uma lista de 3 microvitórias diárias, por exemplo, beber 2 litros de água, caminhar 20 minutos, enviar uma proposta. No fim do dia, registre cada vitória. Essa prática simples reprograma a mente para agir. O antídoto da coragem. A fuga é sempre um disfarce do medo. Mas o medo só recua diante da coragem de agir. Coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar apesar dele. Como disse Mark Twain, coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência do medo. Aplicação prática. Antes de uma ação desafiadora, respire fundo e declare: eu ajo apesar do medo, porque meu propósito é maior que meu desconforto. A ação imediata é a ponte entre a intenção e a transformação. Cada passo pequeno quebra o ciclo da fuga e inaugura o ciclo da conquista. Você não precisa de um plano perfeito para começar, precisa apenas de movimento.
Por que Deus não guia barcos parados, mas barcos em marcha? Pare de fugir. Comece a agir. Hoje, não amanhã. 6. Pare de reclamar. A reclamação bloqueia a prosperidade. Quem reclama, sem perceber, clama por mais daquilo que não quer. A reclamação é uma fuga sutil. É um escape que parece inocente, mas na prática rouba energia, paralisa a ação e bloqueia a prosperidade. Quando você reclama, está reforçando a narrativa do problema em vez de criar espaço para a solução. A Bíblia é clara. O povo de Israel passou 40 anos no deserto não porque Deus não tivesse poder para levá-los à terra prometida, mas porque a murmuração os prendeu em um ciclo de estagnação. Enquanto reclamavam, não avançavam. Enquanto murmuravam, não plantavam. Enquanto criticavam, não conquistavam. Reclamar é uma frequência de escassez. A ciência da linguagem mostra que palavras moldam pensamento, e pensamento molda comportamento. Quem reclama constantemente programa o cérebro para enxergar apenas obstáculos. É como usar uma lente escura, tudo ao redor parece pesado e impossível. Já a gratidão, ao contrário, abre a percepção para possibilidades e ativa circuitos cerebrais ligados à resiliência e motivação. A reclamação como fuga da responsabilidade. Toda vez que você reclama, transfere para o outro a culpa do que não fez. Reclamar do chefe, da economia, do tempo ou até do clima é uma forma de fugir da própria responsabilidade de agir. Mas reclamar não paga contas, não melhora relacionamentos, não gera saúde. Só ação gera transformação. Gratidão como chave da prosperidade. Se reclamar bloqueia, a gratidão desbloqueia. A prosperidade não floresce em um coração murmurador, mas em um coração agradecido. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é negação dos problemas, mas uma decisão de focar no que Deus já fez e no que ainda vai fazer. Aplicações práticas. Substituição consciente. Cada vez que sentir vontade de reclamar, transforme a frase em uma pergunta de solução. O que posso fazer a respeito? Diário da gratidão. Escreva diariamente 3 coisas pelas quais é grato. Isso reprograma sua mente para enxergar abundância em vez de escassez. Frequência da palavra. Vigie seu vocabulário. Se perceber que se queixa de algo recorrente, por exemplo, falta de tempo, dinheiro, saúde, transforme em alvo de ação concreta. A reclamação é um veneno lento que mata a prosperidade. Gratidão e ação são um antídoto. Quem para de reclamar abre espaço para criar, plantar e colher. Prosperidade não caminha ao lado da queixa, mas floresce ao lado de quem agradece e age. 7. Conclusão. Parar de ser um fugitivo é parar de correr da vida. É encarar de frente o fato de que muitas vezes não são as circunstâncias que nos paralisam, mas nossa própria fuga diante da responsabilidade. Fugimos do corpo, negligenciando saúde e energia. Fugimos do autogoverno, tentando liderar fora sem liderar dentro. Fugimos do investimento em nós mesmos, esperando valor externo sem construir valor interno. Fugimos até de Deus, pedindo milagres para situações em que Ele já nos deu recursos para agir. Mas o caminho da plenitude é outro, assumir que a responsabilidade é nossa. O corpo é o veículo do propósito. O autogoverno é a base de toda liderança. O investimento pessoal é a moeda que valoriza nossas ações diante da vida. A ação imediata é o antídoto contra a paralisia. E a gratidão é a frequência que desbloqueia a prosperidade. Deus já fez a parte dele. O sopro da vida, a oportunidade do tempo, os recursos disponíveis e a promessa de que há um destino preparado, tudo isso já nos foi entregue. Agora é a sua vez. Não espere o cenário perfeito. Não transfira a culpa. Não reclame do que não muda. Pare de fugir. Dê o primeiro passo. A cada passo, a vida responde. A cada ação, o caminho se abre. A cada decisão de permanecer, a promessa se aproxima.